E tem um dado que já é relevante. Eu até concordo que ele pode fazer o que ele quiser com o dinheiro dele. A grande pergunta é saber se o dinheiro que está indo para ele é um dinheiro legal. Essa é o fundamento. Além disso, a justificativa que está sendo apresentada é uma justificativa curiosa, porque diz respeito ao fato de um banco estar patrocinando a Série D do Campeonato Brasileiro. Como todos sabem, ele não é rentável, um campeonato que não é rentável. Então, nós vivemos uma situação em que aqueles que gostam de futebol torcem para que realmente a iniciativa privada consiga patrocinar o futebol. O grande problema é que se sabe também que o futebol, configurado da maneira como está, ele serve como um grande espaço para lavagem de dinheiro, como grande espaço para ocultação de patrimônios, grande espaço para que as pessoas possam justificar erros, falhas e perdas de capital. Essa é a questão que você identifica no futebol. Não estou dizendo que o futebol é errado e todo ele faz isso. Não é isso que eu estou afirmando. Estou dizendo que também serve para essas funções, né? E aí você tem o Luiz Estevam, concordo com ele pode fazer o que ele quiser do dinheiro. O problema é que tem que verificar, tem que trazer transparência para mostrar que o objetivo do contrato para o qual teve o patrocínio se confirma, se o dinheiro foi integral e de onde veio esse dinheiro, se esse dinheiro é legal. Por quê? Porque o que se sabe é que tudo aquilo vinculado ao Banco Master, ao Daniel Vorcaro e às suas ações, tem leivos de ilegalidade. E aí nós ficamos na seguinte situação. A pergunta é, em termos éticos, ético é tudo aquilo que você pode fazer, vamos colocar dessa maneira, em que você segue valores morais sem que os outros precisam ver, sem ter holofote, ou seja, uma convicção interna. E vamos ver da questão ética. Vale a pena você receber um dinheiro que você sabe que é ilegal? Esse é o procedimento ético que a gente tem que observar a partir do momento, não com relação à imprensa, mas com relação a tudo. Agora, que a imprensa tem que se basear em patrocínios e publicidades vinda da iniciativa privada, esse deveria ser o princípio, porque do contrário disso, vindo por intermédio de funções de instituições públicas ou dinheiro público, isso deixa de ser patrocínio para ser compra de posicionamentos. Ele tem que se explicar, tem que mostrar com transparência a legalidade de onde veio esse dinheiro e verificar se, afinal de contas, se confirma o objeto do contrato. Quando a gente para observar, dentro daquilo que o Luiz Estevam falou, ele disse: o que faço com o meu dinheiro diz respeito às minhas decisões. Talvez esteja esclarecido. Realmente, ele deve ter utilizado esse dinheiro para reforçar o seu time, que joga a Série D. E ele tem interesse na ascensão do time, que é o Brasiliense, eu tenho a impressão, tenho certeza, na realidade, que é o Brasiliense. Ok, não é isso que se discute, o que ele está fazendo com o dinheiro, e já está explicado. O problema é, vamos olhar o objeto do contrato, como a Berenice falou. Ok, são datas que coincidem, um período de coincidência, exatamente no momento em que o Vorcaro estava necessitando de uma blindagem ou de um exército de formadores de opinião para mostrar que o Banco Master, se não estava cometendo deslizes, pelo menos estava dentro da legalidade. Ou seja, começa a ter coincidências acerca do tempo, do período que está sendo envolvido. Além disso, neste objeto do contrato, o que nós temos que verificar? Ele foi cumprido o objeto? Qual é? Isso tem que ter transparência. E não é uma questão de constranger a imprensa, não diz respeito a isso, porque a imprensa ela tem que ter liberdade total de atuação, mas tem que explicar os contratos que são feitos. É aí que tem que haver a transparência. Exatamente para evitar que isso possa estar sendo usado para lavagem de dinheiro, para acobertamento, para produzir uma imprensa marrom. Eu tenho a impressão que este era o termo que antigamente se usava para aquela imprensa que não prestava, que eu não acredito que seja o caso do Portal Metrópolis, que é altamente, muito bom o portal, ele faz um belo jornalismo, mas isso tem que ser esclarecido, mesmo porque não há problema em que você, uma vez emitindo a nota fiscal, você não precisa perguntar de onde vem o dinheiro daquele que está contratando o teu serviço. Mas por uma questão de ética, é importante você saber de onde vem. Mas é uma decisão tua. Se tem a nota fiscal, está resolvido. O único problema é, mesmo com a nota fiscal, o objeto do contrato foi cumprido, ele está utilizando para fazer coisas ilícitas tanto quanto aquele que contratou o serviço, isso tem que ser esclarecido. E aí, uma justificativa muito simples, eu faço o que eu quiser do meu dinheiro, não se explica. Mesmo que seja com a elegância que foi apresentada aqui, eu acompanharia a Duda Campopiano e diria, olha, rabo de porco, focinho de porco. Grune, acho que é essa a forma como fala dos porcos, então deve ser porco. Mas a gente tem que investigar para saber, afinal de contas, se pode ser um outro animal que tem a mesma característica.
Eu tenho falado em todos os lugares que eu vou que você não consegue ser neutro, não existe neutralidade naquilo que você apresenta, porque você sempre adota uma perspectiva. E a tua perspectiva te leva a olhar para as coisas de acordo com aquilo que diz respeito à tua experiência. Mas se você não consegue ser neutro, você pode tentar ser imparcial. E a imparcialidade, ela decorre de você tentar mostrar como é o posicionamento das partes. Mas se ainda assim você está dentro das partes, você faz parte de uma delas, o que você pode tentar buscar? Ser isento. E a isenção, ela decorre de você não acrescentar ou tentar mostrar a integralidade daquilo que cada um apresentou, de forma que você não vai ser acusado. Mas se ainda assim você não consegue ser isento, você é obrigado, aí é que está a diferença, a ser honesto intelectualmente. E a honestidade intelectual, ela decorre de apresentar os fatos na sua integralidade, como a Duda apresentou. Por exemplo, ora, não adianta você dizer que uma determinada personalidade foi num local e foi agredido e coloca um viés. Ela foi lá para fazer uma baderna. Não, não é isso. Vamos colocar os fatos. Os fatos, ela foi lá dentro do direito dela que ela tinha para fazer expressão e questionamento. E lá ela foi agredida, coisa que foi escondida. O que mostra que tanto a isenção quanto a imparcialidade e a neutralidade foram jogadas de lado, até mesmo quando tem, mas com uma intenção explícita. É importante dizer, isso que ela trouxe, para mim, é fundamental. Você não pode cobrar de um veículo de imprensa que ele seja neutro, porque a neutralidade não existe. Mas ele tem o dever de ser honesto intelectualmente. A honestidade intelectual, ela só é possível com a transparência, dizendo de onde veio o dinheiro, como veio, por que veio, qual é o objeto do contrato, quais são as intenções, e você consegue rastrear essas explicações quando os fatos são apresentados integralmente. Aí a Duda mostrou, olha, por que não apresentaram a totalidade do que aconteceu? Além disso, me julgaram, porque eu fui lá, segundo eles, para fazer uma baderna. E não foi isso que aconteceu. Pode ter se interpretado assim, todo mundo pode ter o direito, dentro do jornalismo, de dizer, não, eu considero que foi isso que ocorreu. Mas tem que explicar por que está adotando essa perspectiva, especialmente mostrando o fato na sua totalidade. Tal qual ela disse, não foi apresentado. Daniel, é muito triste, porque quando você observa a justificativa do Vorcaro e ele apresenta como parte de uma estratégia empresarial, já fica muito claro que tudo aquilo que o Vorcaro fazia não dizia respeito ao sistema financeiro, dizia respeito a obter recursos, ganhar cada vez mais dinheiro e utilizar todas as armas que podem ser utilizadas para fazer tráfico de influência. Dentre elas, uma arma como esta, que já é de conhecimento público, é um modus operandi muito típico de lobistas que estão tentando comprar a participação ou comprar a fidelidade de determinadas autoridades e usam, para tanto, exatamente aquele gancho moral. E qual é o gancho moral? Colocá-lo numa circunstância, numa situação da qual ele não pode mais sair. E não existe nada mais complicado do que ele utilizar, eu vou usar uma forma que não seja ofensiva nem chula, utilizar de serviço de cortesãs, para que elas possam trazer benefícios, de alguma maneira, prazeres para esses indivíduos. A grande questão é que quando se usa esse tipo de serviço, é feito, não é para trazer para o indivíduo determinada satisfação. É para colocá-lo numa situação da qual ele não possa mais sair. Por quê? Porque tem algo que pode ser usado contra ele. Casas, eu vou usar também um termo que não seja chulo, casas de tolerância, que são muito bem conhecidas em São Paulo, Rio de Janeiro, quer que seja, normalmente era muito difícil você pegar fazer com que autoridades tomassem decisões contra esses indivíduos que eram donos dessas casas. Por qual razão? Porque várias autoridades entravam, existia já uma câmera na entrada e uma câmera depois de entrar para provar que ele entrou mesmo no local. Ou seja, era a confirmação de que aquele indivíduo estava cometendo um ato que poderia ser usado contra ele. Esta é a questão. Aí o que fica para nós? Fazia parte das armas de utilizar serviços eticamente questionáveis para vincular a autoridade de forma que ele não pudesse mais sair e ficar nas mãos desses indivíduos. Tem um filme que muito bem representava isso, que ficou famoso há umas décadas atrás, 2 décadas atrás, O Advogado do Diabo. Ora, naquele filme do Advogado do Diabo, o Milton fazia o papel de Satanás e ele tinha um filho que ele tentou levar para entrar no mundo dos negócios, sendo um advogado,
que tinha a função exatamente de auxiliar naquela corrupção que estava lá. Qual era a grande questão? Ele colocava exatamente o ambiente da luxúria como uma forma, como uma estratégia, uma arma. Isso é o que fica claro. Então, você olha, o Vorcaro estava usando a mesma estratégia. Por isso que nos deixa triste é ver, não se está evoluindo na forma de fazer negócios no Brasil e não se está evoluindo na forma de lidar com autoridades, porque isso já existia. O problema é que o Vorcaro é que usa essa arma ou usa dessa estratégia. Há muitos outros que também o fazem. Se nós puxarmos o fio, vai ter uma situação de constrangimento geral no Brasil, com várias outras autoridades e várias outras personalidades e vários outros empresários. Ó, é interessante, vou pegar um dado, eu posso estar enganado, a legislação pode ter mudado. Realmente, a prostituição não é crime, porque é uma questão de uma opção individual. E eu, como eu defendo a liberdade das pessoas, cada um opta por aquilo que faz, apesar de ser moralmente criticável, inclusive por mim, mas tem um dado. Eu creio que, segundo a legislação, se não for um crime, é uma contravenção, a exploração da prostituição. Eu teria que dar uma confirmada. E isso é importante porque já seria mais um problema a ser tratado, se não com relação ao Vorcaro, com aqueles que fizeram a intermediação, porque nesse caso eles estariam enquadrados na cafetinagem, no caso eles seriam exploradores da prostituição, e o Vorcaro indiretamente estaria vinculado a isso. Ou seja, a questão toda é, esse modus operandi, ele significa algo normal ou é apenas comum? Agora, o fato de ser comum não traz normalidade para o funcionamento da sociedade. E isso tem que ser, se não combatido, tem que ser esclarecido para que a própria sociedade, na sua repulsa natural por exigência de comportamentos morais, digam, nós não podemos aceitar esse tipo de comportamento. Você tem liberdade para escolha, mas eu não posso admitir a criminalidade ou a contravenção associada a ela. E eles têm que responder. Era apenas esse complemento que eu acho que seria interessante fazer. Não sei se eu estou correto com relação a se houve ou não a modificação da legislação, mas eu acho que a exploração ainda é, se não crime, contravenção. Não sou especialista no tema, mas eu assisti muitas exposições de especialistas. Dentre esses especialistas, a professora Daniela Alves, que é especialista exatamente em tráfico de seres humanos. E numa das exposições que ela fez sobre essa questão, no caso, não apenas isso poderia ser configurado como um negócio, e nesse sentido, o Vorcaro ele não seria o intermediário, ele não seria o negociador da exploração. Ele seria alguém que está apenas usufruindo, o que poderia ser incriminado de alguma maneira ou envolvido. Mas, além de tudo, por que eu trouxe a questão do tráfico de pessoas? Porque o tráfico de pessoas, quando os indivíduos analisam, eles imaginam que tem apenas uma função, mas não, o tráfico de pessoas ele é usado para várias funções. A prostituição é uma delas. Depende do que ocorrer no local para onde a pessoa vai e o grupo que recebeu, isso pode ser desviado para outras atividades, como trabalho escravo, pode ser utilizado depois para atividades ilícitas que vão além da prostituição propriamente dita, que no caso no Brasil não é crime, mas e outras situações, quando você inverte e vai ver nos grandes centros que recebem mulheres em especial vítimas do tráfico, elas são utilizadas para o esgotamento físico, e no esgotamento físico, inclusive para as mortes, e serem usadas para o tráfico de órgãos. Ou seja, tudo tem que ser investigado, porque se parece simples e agradável, porque são modelos que depois postaram nos seus Instagrams a festa, dançando, que parece bonitinho, isso é apenas a ponta do iceberg. E o que está submerso é algo monstruoso. Pode ser apenas a ponta do iceberg. E aqueles que fizeram intermediação, eles têm que ser investigados, por uma razão simples. Mais uma vez, a legislação, eu não sei se foi atualizada ou modificada, mas se a prostituição não é crime, a exploração é. Ou, se não for crime, é contravenção. Está fora da lei. Deixa de ser apenas imoral para se tornar ilegal. E veja, o apenas imoral é até um absurdo da minha parte, porque a moralidade é que deve nortear a nossa conduta. Olha, eu tenho que ser muito conciso em relação ao que ela está falando, de uma forma em que eu não seja ofensivo. Eu concordo com ela, e isso de alguma maneira me incomoda. Por exemplo, você vulgarizar, fulanizar ou você ofender, não é nem excessivamente, ofender alguém a partir de determinados elementos, aquilo que for apresentado aí. Tudo bem, mas há um dado.
há uma questão de escolha. Você escolher um indivíduo porque ele demonstra ter um certo poder já apresenta a teu comportamento moral. De alguma maneira, ela pode até dizer, eu não fui ilegal nisso. Mas isso é algo que ela tem que comprovar, porque o que ela diz, e aí eu não estou querendo inverter o ônus da prova, mas o que ela diz é, eu não sabia o que estava acontecendo, porque o Brasil inteiro não sabia. Eu até posso admitir que o Vorcaro tivesse inteligência suficiente para criar um esquema que realmente escondesse de todos, inclusive da sua própria noiva. Eu posso admitir, mas as investigações têm que demonstrar, inclusive, aquilo que ela está falando, que o patrimônio dela não aumentou, mas o que nós sabemos é que o Vorcaro tinha dinheiro espalhado pelo mundo, em vários lugares, e envolvendo pessoas. É algo que a investigação tem que demonstrar, de forma que eu dou o benefício da dúvida para ela, mas, e parto do pressuposto da inocência, mas ela não pode exigir que, a partir da escolha que ela fez, ela seja inocentada porque foi enganada, porque nós temos que verificar qual é o nível de enganação ao qual ela foi submetida. E se, porventura, essa enganação não for o 100% que ela está admitindo, então ela tem envolvimento e ela tem que ser, se não penalizada, tem que ser esclarecido e a sociedade tem que exigir que ela cumpra exatamente o que for colocado contra ela. Há um dado que, quando a Duda trouxe, que é o maior esquema de corrupção da nossa história. Eu lembro que algum tempo atrás me perguntaram a respeito se o Brasil tinha sido tomado por gangues. O que nós vemos é que no processo histórico que nós observamos, antes, o que existia era quase que comportamento criminoso que é equiparável aos batedores de carteira, como existia antigamente. Aí, a partir do início do século XXI, as pessoas identificam quais foram os governos que começaram, houve uma industrialização, houve uma transformação de construir uma máquina da corrupção e uma máquina da criminalidade. E essa máquina foi tomando conta do país. Como a Duda falou, talvez seja realmente o maior esquema de corrupção. Por qual razão? Porque a partir daí não são mais batedores de carteira concorrendo entre si. Passou a ocorrer uma articulação entre todos eles que tomaram conta da máquina, razão pela qual nós encontramos o que está aí. Voltando para Marta Graeff, temos que investigar, ela tem o direito de negar e dizer que ela é inocente e foi vítima tanto quanto os outros. Mas quando se envolve valores como esse, é muito difícil uma pessoa não questionar de onde vem tanto dinheiro, como está ocorrendo dessa forma. Porque, queira ou não queira, ela foi beneficiada de alguma maneira deste dinheiro, que é um dinheiro obtido de forma ilícita. E ela foi beneficiada, mesmo que tenha sido indiretamente. E ela tem que ser, se não punida, pelo menos enquadrada e identificada como parte de um grande esquema. Vou na segunda opção, apesar de as duas estarem contempladas. Os prejuízos estão envolvidos nas irregularidades. Na minha perspectiva, eu acho que isso está se tornando cada vez mais bem configurado, mais explícito. E é interessante porque quando você observa as ações do BRB, envolvendo ou não o governador, porque isso tem que ter uma autorização explícita, um governador que não sabe aquilo que acontece diante dos seus olhos, ele simplesmente não é competente ou então ele está envolvido diretamente naqueles erros que estão sendo cometidos. Mas quando você observa, ora, a ocultação desses dados coincide exatamente com o período em que o BRB estava, ou melhor, desculpa, em que o Banco Master, em especial por intermédio do Vorcaro, estava interessado em se desfazer de tudo aquilo que ele tinha cometido de erros, mas não porque ele queria se desculpar dos erros cometidos, porque ele queria esconder os seus desfeitos, a sua criminalidade, e ele tem dinheiro espalhado pelo mundo. De certa forma, ele passaria o problema para outro e iria embora para outro país, desfrutando de todo o dinheiro que ele pôde lucrar nessas ações totalmente ilegais, ilícitas ou antiéticas. E, particularmente, o que está sendo observado a partir das investigações é que é totalmente legal, criminoso, mas ele tem dinheiro espalhado pelo mundo inteiro. Aí você olha, é a coincidência dos períodos. Os períodos em que o Vorcaro já estava correndo atrás de saídas para si e preservação do dinheiro adquirido ilegalmente. É o que está sendo demonstrado pela imprensa e pelas investigações, dentro daquilo que conseguiram vazar ou conseguiram, de alguma forma, divulgar. Esse é o ponto-chave para mim. E o BRB está até o pescoço. O governador vai ter que explicar e tem mais um dado. Aqueles diretores do BRB que aprovaram
não podem sair impunes. Eles também têm que ser investigados. E não adianta o BRB estar correndo nesse momento na Faria Lima ou em qualquer outro local para tentar se justificar ou tentar buscar apoio para salvar o erro que foi cometido, porque ali tem dinheiro público diretamente, além de tudo que envolvia o Master, que também tinha dinheiro público, direta e indiretamente. Há uns dados que, por exemplo, aí eu teria que discordar do presidente Lula, como é muito comum, porque é difícil você não discordar de um indivíduo que comete tantos atos dessa natureza. Mas ele disse, não jogue a sua biografia fora. Presidente, eu acho que ele tem que jogar a biografia dele fora, sim. Porque se o senhor retroceder e verificar a biografia dele, tudo que foi feito até o presente momento, a partir de um determinado período, do qual foi relevante para o país, foi só a destruição da sociedade brasileira. Ele destruiu um governo que foi o governo do presidente Bolsonaro, participou de um grupo que simplesmente retirou do presidente Bolsonaro as prerrogativas que são da presidência da República e entregou para governos estaduais e para prefeituras no momento da pandemia, problematizando o controle sobre os gastos e dando àqueles prefeitos e governadores o direito de abusarem da sociedade mediante a argumentação de que aquilo era o melhor para a saúde pública. E o senhor impediu o presidente de governar. Primeira coisa que já deveria ser jogada fora. O senhor está envolvido, de alguma maneira, com acusações que envolvem um dos maiores criminosos da nossa história. E queira ou não queira, quando se fala, por exemplo, de tudo aquilo que foi feito envolvendo a sua família, ou envolvendo a sua esposa, o escritório da sua esposa, segundo o presidente Lula, que advogava, e é curioso, concordo com o Constantino quando fala do cinismo. Uma das provas do cinismo é que ele normalmente não fala nas conversas privadas dessa maneira, ele usa um linguajar mais adequado. Parece que ele fala isso para tentar se identificar com uma parcela da população que não fala errado porque quer, fala errado porque não teve oportunidade, exatamente pelos roubos que aconteceram de governos anteriores e certamente tem que se investigar acusações de roubos que podem estar acontecendo durante o seu governo. Eu não posso afirmar, mas deve ser investigado. Então, jogar a biografia do companheiro, eu concordo com o senhor nesse termo. Ele é companheiro seu, sim. Então, no caso, quando nós observamos e olhamos, a afirmação dele que não deve jogar a biografia fora, deve jogar. E deveria pedir desculpa à sociedade, fazer um reset e recomeçar a sua biografia, pedindo desculpas e respondendo, caso seja comprovado de que há envolvimento com algum crime, sendo punido adequadamente. Presidente Lula, com todo respeito ao cargo de presidência da República, o senhor está sendo um tanto quanto cínico, conforme o Constantino falou. E o senhor não deveria, em hipótese alguma, fazer as afirmações de que o ministro Alexandre de Moraes não pode jogar sua biografia fora. Ele tem que jogar para recomeçar. E mais um detalhe. Algumas negociações estão sendo feitas, sob a minha perspectiva, exatamente para afastar aquelas pedras que estão atrapalhando o andar do processo eleitoral. Alexandre de Moraes é um deles. E tem mais de 25 anos que eu sempre cito o Tommaso de Lampedusa, no E o Gato Pardo, e Leopardo, em que era um estudo sobre a nobreza siciliana e tentar mostrar como que você preservava determinados benefícios de uma nobreza decadente naquela época. E a frase dele foi utilizada de várias formas dentro do próprio livro, precisamos mudar tudo para que o tudo permaneça como sempre foi. O que é mudar tudo? Tirar peças que estão atrapalhando a máquina. O que é permanecer? A máquina, que não serve para nada. Essa é a preocupação do Lula, achando que ele, se apenas tirar pessoas, vai se beneficiar disso. O povo não é tolo. E um dos grandes vantagens de tudo o que aconteceu é que agora o povo está enxergando a realidade do que vocês fizeram e que ainda estão fazendo. O processo de votação, as pessoas têm que aprender a escolher melhor. Isso é um exercício, as coisas vão ocorrendo ao longo da própria prática. Mas o problema é que essa prática de aprender a votar no Brasil está se estendendo por muito tempo. Isso tem mais de um século, sempre a mesma questão. As pessoas não sabem votar e fazem. Mas eu concordo com o Constantino. E a questão da eleição direta ou indireta é mais uma das intervenções que, como você para ver, a motivação para a tomada de decisão no STF vai ser uma motivação política, não vai ser nenhuma motivação técnica jurídica. Eles vão se apresentar ali politicamente aquilo que é mais adequado. O que mais vai atrapalhar o processo eleitoral, pelo menos é a conclusão que eu chego, eu posso estar enganado, o que mais vai atrapalhar o processo eleitoral em 2026. Imaginemos a seguinte circunstância. Você pega e admite ou adota o procedimento, tem que ser uma eleição direta. Nós vamos ter que preparar uma eleição para o Rio de Janeiro, neste momento em que a população vai ter que ser deslocada, vai ter que trabalhar
apenas para um mandato tampão que vai até o final do ano. Ora, você para ver e diz, mas peraí, isso aqui é um absurdo. Não é possível que você está numa situação como essa, porque tem gastos, tem deslocamentos, tem o atrapalhar do processo eleitoral apenas por uma situação como essa. Aí a gente sai da frigideira imaginando que nós não vamos cair no fogo. Qual é o fogo? Uma eleição indireta que vai ser feita na Assembleia. Pô, então tá brincando. Isso é uma brincadeira. Por qual razão? Porque pelo princípio daquilo que o Constantino falou, com o qual eu concordo plenamente, o Rio de Janeiro tem que aprender, a população tem que aprender a votar corretamente. Os caras que vão escolher este indivíduo que ocupará o mandato tampão são exatamente aqueles sobre os quais a gente olha e diz qual é a credibilidade que essas pessoas têm. Alguns têm, outros não. Mas a Assembleia está perdendo a credibilidade, ainda mais no Rio de Janeiro, que com todo o carinho, respeito e amor que eu possa ter pelo Rio de Janeiro, é outro local que tem que resetar. O Rio de Janeiro tem que se reconstruir. Ele tem que reconstruir as suas instituições, tem que reconstruir a sua política, tem que reconstruir a sua sociedade, tem que reconstruir o seu comportamento. E isso é o grande problema. Mais uma vez, é mais um absurdo que a gente vive o fato do STF estar decidindo por duas situações absurdas e que deixe quem está, de alguma maneira, fique no mandato tampão. Porque isso só vai problematizar aquilo que é o centro, a eleição de 2026 para a presidência da República e para o Senado. Esse é o ponto-chave. Eu também não gosto, eu sempre desconfio, melhor dizendo, das pesquisas. Uma das razões pelas quais o Constantino falou, a pesquisa está muito distante ainda. Então, você tomar isso como um fato, como se fosse já um filme, não, isso é apenas uma foto deste momento. Mas, além disso, por causa das metodologias que são usadas. Eu só gosto de usar as pesquisas depois que eu estudo as metodologias. Por exemplo, para segundo turno, o que importa é a rejeição. Apareceu a rejeição aí, mas a rejeição está sendo apresentada em função de que tipo de perguntas ou questionamentos que foram feitos. Por aí você pode ter certeza de que a rejeição é concreta, ou seja, existe sim uma rejeição a tal ou qual candidato. Então, eu sempre fico com receios de tomar as pesquisas de uma forma concreta ou absoluta, melhor dizendo. Exceto que alguns pontos que podem trazer são positivos das pesquisas. Todas estão convergindo para dizer que o Lula está despencando e que o Flávio está alavancando. Algumas ficam dizendo que são 0,3, é empate técnico, alavancou. Eu, particularmente, acho que o Flávio já alavancou bastante. Concordo também com o Constantino quando ele fala que a direita tem que ser unida, e nesse momento ela tem que ser unida, entendendo que por mais que exista discrepâncias em relação a posicionamentos de um ou de outro, questões metodológicas ou discursos, todos estão do mesmo lado e, no máximo, entre si, são adversários por outras razões. Mas eles não podem esquecer que nós temos um inimigo diante de nós. E esse inimigo é exatamente aquele grupo que destruiu o país e está destruindo cada vez mais. Então tem que ter união. Esse é o ponto-chave. No caso do Flávio Bolsonaro, para mim, cada vez mais aponta que foi uma escolha certa do presidente Bolsonaro em estar indicando o Flávio, porque ele está mostrando uma capacidade de articulação e de diálogo com todos os segmentos, em especial tentando fazer as pontes na direita para que a direita pare de ficar dando fogo, usando de fogo amigo. Isso não vai trazer nada, só vai trazer a possibilidade de o Lula a continuar sonhando que a esquerda pode permanecer no governo. E há um dado que é importante. Já tem quase, eu acho que 8 a 10 meses, que eu tenho apontado, não apenas eu, outras personalidades, outros indivíduos, outros analistas têm apontado, de que o Lula ele não quer sair candidato. Por quê? Por duas razões. O governo Lula produziu uma bomba que vai estourar no colo do próximo presidente. E ele imaginava que, se fosse ele o presidente, essa bomba que está estourando no seu colo, ele poderia repassar para alguém. Só que os escândalos de corrupção e a quebra da economia mostraram que não tem mais para quem repassar, porque o empresariado já está sofrendo, já está na cabeça, o esquema de corrupção não vai mais conseguir protegê-lo da forma como protegeu. Quando eu falo esquema, é o sistema que aí está. E segundo, o Lula sabe que, se ele participar de uma eleição com as indicações de que ele pode perder, se não está quase concreto que ele perderá a eleição, acabou a esquerda no Brasil. A angústia dele agora é: como que eu vou preservar essa esquerda? Porque a esquerda não tem herdeiro dele, não tem herdeiro da esquerda, a esquerda não sabe o que é ser esquerda, graças a Deus, porque isso nos facilita bastante. Se soubesse o que é ser esquerda, a gente estaria lidando com uma espécie de
lado sombrio da força que tem consciência e sabe o que é ser lado sombrio. Mas nem eles sabem o que é ser esquerda. Ela é multifacetada, fragmentada e ela também está em guerra contra ela. Por qual razão? No nosso caso, por tolice, no caso deles, por ambição desenfreada, porque eles viram o butim que aí está e cada um quer pegar uma maior parte do butim para si. Só que eles não têm herdeiros. E o Lula está com medo porque ele sabe que se ocorrer uma derrota dele, a esquerda vai demorar muito tempo para voltar ao poder no Brasil. Que Deus ouça essa minha identificação e que se isso for o medo do Lula. Esse é o ponto-chave. E tem mais um detalhe. O fato de a esquerda saber que eles não têm condição de se reerguer caso o Lula perca a eleição, eles estão buscando agora pontos de convergência. O melhor de todos para eles seria: o Lula não participa da eleição porque ele vai se vitimizar em função de qualquer coisa que pode acontecer. Exemplo, vamos supor que ele inventa uma doença, ou que ele inventa que ele foi perseguido, ou que foi o Centrão que não permitiu ele fazer nada. Aí ele se vitimiza e a esquerda tem um ponto para se rearticular. Por isso, sempre fica a dúvida. Será se o Lula vai apostar na sua derrota, já que mesmo discordando das pesquisas, ou questionando as pesquisas, todas acabam apontando que ele pode perder com um grau de probabilidade cada vez maior. É interessante, os sincericídios do Lula são espetaculares, porque mostram mais do que o seu caráter, as suas ideias, o seu caráter mostra a sua alma, mostra o seu espírito. E é interessante porque o próprio Lula já disse o que ele chama de democracia. Ele chamou de democracia uma coisa relativa. Relativa a quê? Relativa ao poder e relativa aos aliados ou aos amigos que ele considera como adequados para estarem ao seu lado. Ele não entende o que é democracia. E ele se comporta, como Constantino falou, ele se comporta de uma maneira em que ele está ao lado daqueles que se preservam no poder, usando quaisquer instrumentos, em especial os instrumentos que são contrários à democracia. Porque vamos pegar o termo democracia, eu já falei isso várias vezes, mas vou repetir, democracia é o poder do povo. O povo não governa, nunca governou e não acredito que governará. Mas o povo tem o poder por intermédio do controle que ele tem sobre os seus governantes. Então, para ele, o regime adequado é aquele que não permite o povo controlar os governantes. Por isso que ele quer ir na China, ele vê o modelo chinês. O modelo chinês tem um grande partido comunista chinês, tem mais uns 8 partidecos de esquerda que são tolerados para fazer de conta que existe pluripartidarismo. Mas, na realidade, a totalidade está dentro do Partido Comunista, que controla o Estado inteiro e tem 90% do apoio popular. Por quê? Porque os demais não têm opção e eles são obrigados, de alguma maneira, a ter um comportamento que canaliza para o Partido Comunista Chinês. Esse é o modelo que ele quer. E ele imaginava que isso seria o PT. Ele imaginava que a estratégia dele seria de se eternizar junto com o pessoal do Fórum de São Paulo, porque foi uma estratégia internacional para garantir o controle na América Latina inteira. Talvez a única coisa que ele possa ter dito ali, que corresponda em alguma medida à realidade, é de que ele teve origem na democracia. Então, vou dizer qual foi a origem dele. A origem dele se deu na redemocratização, lenta, gradual e segura, feita por militares e civis aqui no Brasil, para encerrar o período de 64, porque eles já estavam vendo que o Estado tinha inflado muito, e isso ia trabalhar contra o povo. E eles já tinham respondido a controlar todos aqueles terroristas e aqueles revolucionários que, mudando a metodologia, acreditavam que o processo de guerra civil tinha que antecipar a tomada do poder, que foi o pessoal que foi para o Araguaia e tentou fazer a guerrilha urbana, a guerrilha rural. Abandonaram a guerrilha urbana e o golpe de Estado e foram para a guerrilha rural para fazer a guerra civil, que é o sistema maoísta. Então, depois de ter enfrentado isso, aqueles que fizeram a redemocratização lenta, gradual e segura produziram os canais de democracia. Por isso que a origem dele está ali, porque houve a tolerância na ideia de que nós tínhamos que começar num pacto em que todos iam respeitar as regras e respeitar os seus adversários, e nesse ambiente foi que surgiu uma figura como Lula. E ele se aproveitou do fato de ter já naquele momento a ideia da democracia relativa, que naquela época, democracia para eles, como eles viam da esquerda marxista, democracia é muito simples. Para eles é assim, ora, todo Estado, qualquer forma de Estado, na realidade é uma ditadura. Mas no caso dos marxistas,
Quando o proletário chega ao poder, aquilo é uma democracia, por quê? Porque se todo o Estado é um instrumento ditatorial de uma classe social sobre a outra, no caso da ditadura do proletariado, é uma ditadura sobre a minoria, porque a maioria é proletária. Por isso eles são mais democráticos e reduziam a democracia apenas ao voto e não ao controle dos poderosos. Essa é a razão pela qual ele se associa tanto a gente que não está preocupado com o povo, está preocupado apenas com o poder. E o povo é apenas uma massa para garantir as suas benesses e o seu poder cada vez maior. É isso que ele chama de democracia. A origem dele, filosoficamente, é essa ideia. E a origem dele, historicamente, foi beber na água daqueles que, sim, acreditavam na democracia real. A exposição do Constantino, para mim, ela é completa. Inclusive, a expressão que ele usa, que ele falou assim, Operação Abafa, é exatamente o que está acontecendo. E é interessante que a única coisa que eu posso agregar, o que é interessante é eles buscarem uma solicitação do PT no momento da delação premiada, que estava acontecendo num passado muito recente, para, de alguma forma, blindar exatamente aqueles indivíduos que não podem ser blindados, porque são os que representam e significam a destruição do Estado brasileiro e a destruição da sociedade brasileira. E vamos tentar entender, afinal de contas, qual é o elemento que constitui uma delação premiada. Delação premiada não é uma moeda de troca, como as pessoas imaginam que seja. Não, é um direito que é dado para um preso. Se ele souber alguma coisa e ele não falar, e ele vai e diz, eu quero contribuir mediante essas condições. E essas condições têm que ser todas legais, todas adequadas e todas legitimadas pela sociedade, porque a sociedade passa a entender. Qual é a questão que temos diante de nós? Quando a delação premiada se torna um instituto para ser bem utilizado, ela veio para dizer o seguinte: é necessário que exista isso para nós desmantelarmos toda a rede de corrupção que tomou conta do Estado e da estrutura administrativa brasileira. Um dos elementos que eram centrais foi ter como base a Operação Mãos Limpas na Itália, em que lá o juiz utilizava institutos dessa natureza e utilizava também da transparência e usava a mídia para mostrar à sociedade o que estava acontecendo, exatamente para impedir que na penumbra, na sombra, no escurinho do cinema, a própria máquina utilizasse elementos para fazer uma operação abafa. Qual é a jogada agora? Vão tentar limitar a delação premiada, que é uma coisa muito simples. Está lá, o indivíduo quer delatar. Qual é a condição? Tem que trazer novidades, originalidades e comprovações daquilo que está sendo falado aí. Se você não fizer, o juiz homologa ou não. E o juiz vai homologar em função exclusiva da verdade e da comprovação daquilo que foi falado. E o que a delação faz? Ela demonstra aqueles indivíduos que estão na máquina, que usam da máquina e não permitem que a verdade venha à tona. Daí a Operação Abafa ser um elemento a mais para impedir que se desvele para o povo todos aqueles que estão roubando a nossa sociedade e destruindo o Brasil. Essa é a grande questão. Como Constantino falou, começou a Operação Abafa. E essa Operação Abafa, nós temos que concentrar todos os esforços para não permitir. Nós quem? A sociedade, os canais de comunicação que são sérios e, em especial, as lideranças políticas que ainda têm vergonha na cara. Porque tem muitas lideranças políticas que estão só preocupadas com a sua eleição e depois vão jogar fora todos os compromissos que assumiram durante as campanhas. Por isso a gente tem que estar muito atento. É interessante, para o Vorcaro, ele está entendendo que ele morto vale mais para o sistema de corrupção do que ele vivo falando. Por isso ele tem que acelerar a delação. Mas o grande problema é que uma vez feita a delação, ele corre o risco de se tornar uma peça já descartável e ele acaba morrendo de qualquer forma. Ou seja, ele está num dilema gigantesco. A grande questão é, talvez ele faça a delação, apresente muitos elementos, mas não apresente tudo, para ainda assim ele ser uma moeda importante para ser preservado. E a grande questão é, tudo bem, a delação ela é homologada por um juiz, e no caso pelo ministro, que vai considerar se houve dados comprobatórios. É importantíssimo que o Vorcaro faça essa delação. Da mesma forma que é importantíssimo que o André Mendonça cumpra todos os elementos técnicos e jurídicos para que não tentem de todas as formas escamotear e roubar aquilo que o André Mendonça está fazendo. Não estou dizendo que ele é santo, não estou dizendo que ele é uma pessoa perfeita, mas ele está agindo tecnicamente
tecnicamente. A minha esperança agora é fazer 2 pedidos. Primeiro, nós temos que preservar a vida. Não é mais só na questão do Vorcaro, é do André Mendonça. O André Mendonça, cada vez mais, ele está mostrando dentro do sistema que ele morto é tão importante como o Vorcaro morto. Ou seja, ele é um perigo. E segundo, que o André Mendonça blinde os agentes da Polícia Federal, em especial dos seus comandantes. Porque o problema está na direção da Polícia Federal, porque a Polícia Federal está trabalhando maravilhosamente bem.